Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu quero tratar de um assunto hoje que muito me preocupa, que foi a declaração da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Supremo Tribunal Federal formou maioria 6-1 para alterar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, estabelecendo que as plataformas agora elas serão responsabilizadas pelos conteúdos ilegais que os seus usuários postarem, mesmo sem ordem judicial prévia. O que muito nos preocupa é que se a plataforma entender que aquele conteúdo não é legal, vai tirar esse conteúdo do ar sem notificação, o que pode representar aí uma censura. E o debate intenso que está tendo é o seguinte: liberdade versus controle. Há uma divergência aí entre prevenção proativa por parte das plataformas e o risco à liberdade de expressão, além de preocupações por parte do Congresso quanto ao papel do Supremo Tribunal Federal. Porque quem deveria estar legislando sobre esta matéria era o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. Está havendo aí uma intromissão do Supremo Tribunal Federal no poder legislativo. Então, a gente precisa fazer aí um comparativo também internacional sobre essa questão, porque a nova postura brasileira, ela se aproxima dos modelos da União Europeia, que exigem um maior controle das plataformas, que eu posso dizer, um maior controle das plataformas sobre a desinformação, sobre o discurso de ódio e os conteúdos prejudiciais. Mas o que é definido como discurso de ódio? Será que se eu opinar por algum fato, alguma questão, e a pessoa divergir daquilo que eu opino, do meu conteúdo, ela vai falar que é discurso de ódio e mandar retirar da plataforma sem um processo judicial, sem um contraditório? Será que isso não é um tipo de censura? É preocupante. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que as redes sociais elas podem ser responsabilizadas por posts de usuários mesmo sem ordem judicial. Você sabia disso? E o que você acha disso? O Marco Civil ele só responsabilizava, após decisão judicial. Agora, com essa decisão do Supremo, as plataformas elas devem agir proativamente. Então, no contexto desse debate sobre a regulamentação das redes sociais e a responsabilização das plataformas digitais, especialmente no Supremo Tribunal Federal, os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli, eles se expressaram posições relevantes com destaques para o surgimento de 4 regimes distintos de responsabilização. O Gilmar Mendes ele veio dizer sobre o véu da irresponsabilidade. Ele criticou o modelo atual, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, dizendo aí que as plataformas elas estavam isentas e que elas estariam protegidas por um véu de irresponsabilidade, especialmente com base na atual legislação. Então ele defende que as plataformas elas devem assumir a responsabilidade por conteúdos ilícitos que hospedam, inclusive sem a necessidade de ordem judicial em certos casos. Essa é a defesa do ministro Gilmar Mendes. Luiz Fux ele enfatizou a importância do direito fundamental à liberdade de expressão, mas sem imunidade para discursos de ódio e de desinformação. Agora, é um conceito muito aberto, O que é discurso de ódio? Será que eu opinar
de modo contrário ao que o outro opina, a minha opinião, será que eu estou fazendo discurso de ódio? Será que a minha opinião é um discurso de desinformação? É um conceito muito aberto. Então, ele defende uma responsabilização proporcional, alinhando-se, né, à ideia de que as plataformas elas não podem ser neutras diante de danos. Mas o que seriam esses danos? Né? A plataforma simplesmente vai tirar do ar com medo de ser penalizada. E aí há uma censura que podemos dizer uma censura prévia, sem passar pelo crivo do Poder Judiciário. E Dias Toffoli alertou sobre o vácuo normativo, que é uma omissão legislativa, e a urgência para uma regulamentação mais clara, especialmente diante da influência das redes na democracia. E mostrou-se favorável à atuação mais ativa do Poder Judiciário e do Legislativo para garantir a proteção aos direitos fundamentais. Eu tenho a minha opinião sobre esse assunto, mas eu vou falar no final desse vídeo. Tá? E os 4 regimes distintos de responsabilização em debate nessa jurisprudência no Supremo. E o primeiro, a responsabilidade subjetiva com ordem judicial. O Marco Civil, o artigo 19, regra geral atual, a plataforma só responde se não retirarem o conteúdo após uma decisão judicial. Então, hoje, o artigo 19, ele fala o seguinte, só responde a plataforma se ela não retirar o conteúdo do ar após decisão judicial. Temos o outro regime de responsabilização, que é a responsabilidade civil objetiva para determinados conteúdos. Exemplo, discursos de ódio e fake news. Propõe-se que certas categorias ensejam uma responsabilização imediata. Agora, o que é fake news? Notícias falsas. O que é discurso de ódio? É um conceito aberto. E o terceiro regime de responsabilização é a responsabilidade solidária por algoritmos ou impulsionamento, quando a plataforma atua ativamente na disseminação, responderia como corresponsável. E o quarto regime e último seria a responsabilização por omissão, dever de agir. As plataformas elas seriam responsabilizadas quando não adotam medidas mínimas de moderação aí, mesmo sem provocação judicial. Então, nós temos aí conflitos e preocupações. Temos um risco de censura. O próprio ministro André Mendonça, ele abordou sobre esse assunto, sobre esse risco de censura. Gerou ali uma polêmica no Congresso, né? E o impacto para as pequenas plataformas. Né? E qual foi a abordagem do ministro André Mendonça no seu voto? Vamos lá. O ministro André Mendonça, ele manifestou uma preocupação com a possibilidade de censura, caso as plataformas sejam obrigadas a remover conteúdos sem critérios claros, ou antes de decisão judicial, que é a minha opinião. E ele disse que no Congresso houve forte resistência à regulamentação por parte de setores que alegam que isso restringiria a liberdade de expressão, especialmente em contextos políticos eleitorais. E o receio central é que a responsabilização excessiva leve as plataformas a remover preventivamente conteúdos lícitos por medo de sanções, que é o que eu falei. Né? Isso aí acaba tolhindo a liberdade de expressão. Agora, a exigência do monitoramento constante e moderação ativa pode ser inviável para as plataformas menores, que não têm os recursos técnicos e jurídicos das grandes Big Techs. Então isso pode criar barreiras de entrada no mercado digital, favorecendo ainda mais as grandes empresas, né? As que têm o monopólio. E há um receio de que a regulamentação, se mal calibrada, mate então a inovação
e concentre então o poder nas mãos de poucos, né, aí nesse ramo. E temos que também falar sobre o projeto de lei que está tramitando lá na Câmara, que é o 2630/2020, o conhecido PL das fake news, que é direta e complementar à regulamentação judicial das redes sociais, em discussão também no Supremo Tribunal Federal. Esta proposta, esse PL, em síntese, ele tem o objetivo de criar regras para responsabilizar as plataformas digitais e combater a desinformação nas redes sociais e serviços de mensagens privadas, o WhatsApp, por exemplo. E os principais eixos é o dever de transparência sobre os algoritmos e o impulsionamento, obrigação de moderação de conteúdo nocivo, como discurso de ódio e fake news, identificação de usuários em certas situações para evitar o anonimato abusivo e as sanções a plataformas que descumprirem aí os deveres legais. E qual que é a relação com a regulamentação judicial? O STF ele atua supletivamente diante da inércia legislativa, que é o que estão alegando que ocorreu. O PL 2630 busca institucionalizar e uniformizar as regras que hoje estão sendo moldadas por decisões judiciais esparsas, e ambos teriam aí, eles teriam, né, a tentativa de equilibrar a liberdade de expressão e deve ser de moderação e proteção contra o abuso das redes. Então, o PL caminha paralelamente à atuação do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Então, é isso que eu tinha que falar com vocês. E agora eu quero perguntar algo para você. Você já foi afetado pelas redes sociais? E você acha que as plataformas devem moderar os seus conteúdos? Então eu convido você a comentar, a compartilhar e a se inscrever aqui no meu canal. O que você acha da decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou inconstitucional o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet? Porque antes, somente se por uma ordem judicial fosse descumprida, a plataforma era responsabilizada. Hoje não. A plataforma, ela mesma retira sem uma notificação. Se ela achar que aquele conteúdo é nocivo, ela tira. Né? Ela vai tirar porque ela vai achar que ela vai ser responsabilizada por todos os conteúdos. Porque ela era só responsabilizada se notificada ela não tirasse do ar. Agora ela vai ser responsabilizada por todo e qualquer conteúdo que eles acharem que são nocivos, que eles acharem que são fake news, que eles acharem que são conteúdos de desinformação. Então coloque aqui nos comentários o que você achou dessa decisão. Você acha que essa decisão vai tolir a liberdade de expressão nas redes sociais? E você, de que maneira você vai se sentir afetado por essa decisão? Conte aqui nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.